Pare por um instante e não trate isso como mais um vídeo passando na sua tela, porque a verdade é que você não chegou até aqui por acaso. Existe um tipo de momento que não se repete do mesmo jeito. Uma janela curta no tempo em que o céu toca a sua vida de forma direta, sem rodeios, sem sinais confusos, sem coincidências fáceis de explicar. E é exatamente isso que o arcanjo Miguel está dizendo agora. Deus fala com você neste exato instante. Não é amanhã, não é quando der, não é depois que eu terminar o que estou fazendo. É agora. E se você sair antes de entender o que está sendo entregue, você pode perder a chance que você mesmo pediu. Muitas vezes, em silêncio, quando ninguém estava olhando, quando você se fechou no quarto, quando respirou fundo tentando não desmoronar, quando olhou para o teto e pensou se ainda existia um sentido para tudo isso. O arcanjo Miguel não aparece como um enfeite espiritual, nem como uma frase bonita para acalmar a ansiedade. Ele aparece como um alerta, um aviso claro, uma interrupção na sua rotina, porque a sua rotina, por mais que pareça normal por fora, tem carregado um peso escondido por dentro. Você tem vivido tentando fazer o certo e, mesmo assim, se perguntando por que as coisas demoraram tanto para mudar. Você tem segurado lágrimas que ninguém viu. Você tem engolido palavras que mereciam ter sido ditas. Você tem sido forte além do que deveria e, ainda assim, em certos momentos, sente uma fraqueza que dá vergonha de admitir. E é exatamente aí que Deus toca, no lugar que você não mostra. No lugar onde você pensa, eu aguento, mas por dentro diz, eu não sei até quando. Ouça com o coração. Há dias em que Deus não fala apenas para consolar. Há dias em que Ele fala para alinhar, para corrigir direção, para impedir um erro, para evitar uma perda, para devolver o que foi bloqueado, para arrancar uma raiz que vinha te prendendo sem você perceber. E a mensagem de hoje é desse tipo. Por isso, o arcanjo Miguel repete, não perca essa chance, porque o que está diante de você não é só uma palavra, é uma decisão. E decisões, quando Deus apresenta, não são somente escolhas comuns, são portas. E portas, quando se fecham, nem sempre se abrem no mesmo lugar. Talvez você esteja pensando, mas eu não vi nada extraordinário acontecer ainda. E essa é justamente a armadilha que tem tentado te fazer desistir. O céu não trabalha como o seu relógio, e a sua mente, cansada, acostumou-se a interpretar silêncio como abandono. Só que Deus não te abandonou. Ele te guardou. E existe uma diferença enorme entre ser ignorado e ser protegido. Às vezes, quando você pedia para algo acontecer rápido, Deus segurava. Porque se acontecesse daquele jeito, naquela hora, ia te quebrar. Ou ia te colocar num lugar onde você não teria estrutura para permanecer. Ou ia te entregar uma vitória que você não saberia sustentar. Então Ele te amadureceu em silêncio. Ele te fortaleceu no oculto. Ele te ensinou a suportar. E enquanto você achava que estava apenas perdendo tempo, o céu estava preparando você para não perder o que vem. O arcanjo Miguel descreve isso como um mover invisível que começou antes de você perceber. Um ajuste fino nas engrenagens do seu caminho. Um freio que te poupou de uma queda. Uma demora que te livrou de um engano. Uma porta que não abriu porque por trás dela havia dor escondida. Você lembra de quantas vezes você insistiu em algo e depois, olhando para trás, percebeu que aquilo teria sido um erro? Você lembra de quantas vezes você quis uma resposta imediata e, mais tarde, agradeceu por não ter acontecido? É assim que o céu trabalha, não para te frustrar, mas para te guardar. E agora, neste momento, Deus está falando porque chegou o tempo em que a guarda se transforma em avanço. Só que existe um detalhe que muita gente ignora. Quando Deus decide avançar você, sempre há uma resistência tentando te manter no ciclo antigo. Não é para te assustar, é para te despertar. Porque ciclos antigos têm uma linguagem. Eles vêm com pensamentos repetidos. Eles vêm com o mesmo tipo de medo, com o mesmo tipo de dúvida, com a mesma sensação de não vai dar certo. Eles vêm com aquela vontade de adiar tudo, de largar tudo, de dormir para não sentir.
Eles vêm com aquela preguiça espiritual que não é preguiça do corpo, é cansaço da alma. E o arcanjo Miguel está dizendo que essa resistência aumentou justamente porque o céu está abrindo algo. Quando a porta está perto, o barulho do lado de fora aumenta. Quando o novo está chegando, o antigo tenta gritar. E é por isso que hoje Deus fala com você agora, antes que você cometa o mesmo erro de sempre, ouvir a voz do medo e chamar isso de prudência. Preste atenção, porque isso é importante. Nem todo pensamento que parece realista é verdadeiro. Às vezes, o medo veste roupa de sabedoria. Ele diz, espera mais um pouco. Ele diz, não é o momento. Ele diz, você não está pronto. Ele diz, você vai passar vergonha. Ele diz, você não merece. Ele diz, é tarde demais. E você, cansado, começa a aceitar isso como se fosse maturidade. Só que não é maturidade, é prisão. E Deus está falando agora para te libertar desse tipo de voz. Não porque Ele não entende seu medo, mas porque Ele sabe o que esse medo tem roubado de você. Ele sabe quantas oportunidades você já deixou passar por ficar esperando a certeza perfeita, o cenário perfeito, o dia perfeito. E esse perfeito nunca chega, porque a fé nunca começou com perfeição. A fé começou com obediência. O arcanjo Miguel então traz uma verdade que pode doer, mas cura. A chance que você não pode perder hoje não é apenas a chance de receber uma bênção. É a chance de mudar a forma como você responde ao chamado. Deus está te chamando para dentro de uma postura, para dentro de uma escolha, para dentro de uma nova forma de caminhar. E essa mudança começa com uma coisa simples. Reconhecer que você tem vivido como se estivesse esperando que o céu te convencesse todos os dias, quando o céu já te sustentou todos os dias. Você tem vivido como se precisasse de mais um sinal para confiar, quando Deus já te manteve de pé em dias que você não sabe explicar. Você tem vivido como se o seu valor dependesse de resultados imediatos, quando o seu valor já foi visto pelo céu. E hoje, Deus fala com você agora para te lembrar quem você é quando ninguém está aplaudindo. Você é alguém guardado, alguém acompanhado, alguém que não foi esquecido. E aqui existe um ponto de virada, porque essa mensagem não é só para te dizer, vai ficar tudo bem. Ela é para te dizer, agora é a hora de agir de um jeito diferente. O arcanjo Miguel apresenta isso como dois caminhos diante de você. Um deles é o caminho do ciclo antigo. Você conhece esse caminho. Ele parece familiar. Ele começa com uma pequena dúvida, depois vira uma desistência silenciosa. Você para de fazer o que te faz bem. Você para de orar com verdade. Você para de se cuidar. Você se isola. Você começa a se comparar. Você se enche de raiva por dentro. Você finge que está tudo normal, mas por dentro se sente sem direção. E no fim, esse caminho sempre termina no mesmo lugar. Arrependimento por não ter tentado, tristeza por ter se diminuído e a sensação de que o tempo passou e você ficou para trás. O outro caminho é o caminho que Deus abre agora. Ele não é o mais fácil para a sua mente, porque ele exige fé. E fé não é sentimento, fé é decisão. Esse caminho começa com você dizendo, eu ouvi, eu vou ficar, eu não vou perder essa chance. Ele começa com você quebrando o padrão de sair no meio, de largar quando a tensão aumenta, de desistir quando o próximo passo pede coragem. Ele começa com você aceitando que o céu não te chamou para ser um espectador da sua própria vida. Deus te chamou para atravessar, para avançar, para sair da margem, para voltar a ser alguém que age, mesmo com medo, mas sem se entregar ao medo. Talvez você esteja cansado de ouvir promessas. Talvez você tenha ouvido muita coisa bonita e visto pouca mudança. E Deus sabe disso. Por isso, o arcanjo Miguel não traz apenas um discurso, ele traz um mapa, uma forma de você entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito. E esse mapa começa com a identificação do que de fato tem te bloqueado. Não é só falta de sorte, não é só a fase ruim, não é só as coisas estão difíceis para todo mundo. Existe algo específico,
um ciclo de desgaste interno alimentado por 3 portas que ficam abertas na alma quando a gente está ferido, e essas 3 portas, quando ficam abertas, deixam entrar pensamentos que roubam direção, roubam esperança, roubam energia, roubam presença. A primeira porta é a porta do desânimo disfarçado de normalidade. É quando você começa a aceitar viver sem expectativa. Você diz, tanto faz. Você faz o que precisa fazer, mas sem vida. Você cumpre tarefas, mas sem sentido. Você sorri para os outros, mas não se sente vivo por dentro. Isso é perigoso porque não parece um problema grave. Parece apenas cansaço. Mas o desânimo, quando vira rotina, vira um chão falso. E o céu está dizendo, não aceite isso como o seu novo normal. Porque não é. Você não foi criado para viver em modo de sobrevivência. Você foi criado para viver com propósito. E quando o desânimo vira hábito, ele impede você de ver a chance quando ela chega. Ele faz você passar por portas abertas sem perceber. A segunda porta é a porta da autossabotagem por culpa. Você pode nem chamar isso de culpa, mas é. É aquela voz interna que diz, você não merece. Você estragou tudo. Deus já se cansou de você. Você sempre falha. Você não consegue manter. Essa voz pega erros do passado e transforma em identidade. Ela pega quedas antigas e transforma em sentença. E Deus está falando com você agora para cortar essa mentira. Porque arrependimento é uma coisa, culpa é outra. Arrependimento te levanta, culpa te afunda. Arrependimento te aproxima de Deus, culpa te faz se esconder. E você não pode perder essa chance, porque essa chance envolve ser levantado do chão onde a culpa te colocou. A terceira porta é a porta da distração que rouba a presença. É quando a sua mente está sempre em algum lugar que não é aqui. Você está pensando no que faltou, no que não deu certo, no que vão dizer, no que pode dar errado. Você está sempre correndo por dentro, mesmo parado por fora. Você tenta descansar, mas a cabeça não descansa. Você tenta dormir, mas o pensamento insiste. Você tenta se concentrar, mas o coração está inquieto. Essa distração não é apenas vida corrida, ela é um mecanismo que te impede de ouvir Deus com clareza. Porque Deus fala, mas a alma precisa estar presente para receber. E hoje, Deus fala com você agora, porque Ele quer a sua presença. Ele quer você inteiro, aqui, agora, sem fugir para o passado, sem correr para o futuro, sem se anestesiar com distrações. E perceba como essas 3 portas se conectam. Desânimo tira expectativa, culpa tira dignidade, distração tira presença. Sem expectativa você não acredita, sem dignidade você não recebe, sem presença você não ouve. E o que Deus está fazendo agora é fechando essas portas. Não por magia, não por emoção passageira, mas por uma decisão que você vai tomar com o coração. É por isso que o arcanjo Miguel insiste, não saia, porque a chance é justamente este ponto em que o céu te entrega clareza sobre o que te trava e te dá direção prática para agir. Então o arcanjo Miguel faz algo que o seu coração precisa ouvir. Ele diz que Deus não está te chamando para ser perfeito, mas para ser verdadeiro. Porque a verdade abre caminhos, a verdade desarma a resistência, a verdade enfraquece a mentira que te prendeu. E a primeira verdade é esta: você tem tentado carregar sozinho coisas que não foram feitas para você carregar sozinho. Você tem tentado resolver tudo na força. Você tem tentado dar conta do mundo e ainda cuidar do coração quebrado. Você tem tentado manter uma imagem de firmeza para não preocupar ninguém, e isso te exaure. Deus está dizendo, chega. Não porque você é fraco, mas porque você não precisa provar força para ser amado. Você não precisa merecer cuidado. Você não precisa sangrar em silêncio. A segunda verdade é esta: algumas coisas não avançaram porque você estava esperando que a vida te desse permissão. Você estava esperando alguém reconhecer, esperando alguém pedir desculpas, esperando alguém voltar, esperando alguém mudar. E enquanto você esperava, sua vida ficou suspensa. Deus está falando com você agora para te devolver a autoridade sobre o seu próprio caminho.
O perdão de Deus não depende do outro reconhecer. A restauração de Deus não depende do outro voltar. A direção de Deus não depende do outro entender. Você não pode perder essa chance, porque essa chance é Deus te tirando da dependência emocional que te travou e te colocando de volta no centro do seu propósito. A terceira verdade é esta: você tem se diminuído para caber onde não cabe mais. Você tem aceitado migalhas de atenção, migalhas de respeito, migalhas de reconhecimento, porque no fundo tem medo de ficar sozinho. Mas o céu não te criou para viver de migalhas. Deus te chama para uma mesa. E quando eu digo mesa, eu não falo apenas de prosperidade material. Eu falo de dignidade. Eu falo de um lugar onde você é tratado com honra. E para chegar nesse lugar, você precisa parar de negociar o seu valor. Você precisa parar de implorar por amor onde só existe interesse. Você precisa parar de se encaixar em espaços que te apertam. Deus está falando com você agora para te curar dessa fome emocional que te fez aceitar menos do que você merece. E aqui, o arcanjo Miguel coloca a chance em termos simples. Há uma oportunidade de virada, mas ela exige uma resposta. E a resposta não é apenas acreditar com a cabeça. É alinhar a vida. É mudar um movimento. É fechar uma porta. É dizer não para o ciclo antigo. É dizer sim para o caminho novo. E, normalmente, o que impede a resposta é uma palavra pequena, silenciosa, mas poderosa. Depois. Depois eu faço. Depois eu oro. Depois eu me organizo. Depois eu decido. Depois eu recomeço. Essa palavra parece inofensiva, mas ela é a ferramenta preferida do atraso na vida de quem foi chamado. E por isso o arcanjo Miguel alerta. Deus fala com você agora. Agora é o antídoto do depois. Agora é a cura do adiamento. Agora é a chance que você não pode perder. Talvez você esteja sentindo algo enquanto ouve isso, uma sensação no peito, um calor discreto, uma emoção que vem do nada, ou talvez uma vontade de chorar sem entender por quê. Isso não é fraqueza, isso é a sua alma reconhecendo a verdade, porque quando a verdade toca, algo dentro de você responde. Às vezes é alívio, às vezes é dor, às vezes é medo, mas é resposta. E Deus trabalha com resposta. Ele não força, Ele convida. E o convite hoje é: fique presente e receba. Agora, o arcanjo Miguel traz a parte prática, porque a fé precisa de prática para virar caminho. Ele não te pede um ritual complicado. Ele te pede 3 movimentos simples, mas decisivos, que selam essa virada. O primeiro movimento é cortar conscientemente a linguagem interna que te enfraquece. Você vai perceber que, sem notar, você tem repetido frases que viraram profecias sobre a sua vida. Eu não consigo, nada dá certo, eu sempre volto para o mesmo lugar. Eu não mereço, eu sou assim mesmo. Essas frases parecem desabafo, mas viram identidade. E identidade molda decisões. Deus está dizendo: não fale mais contra você. Não porque falar bonito resolve tudo, mas porque falar contra você sustenta o ciclo que te prende. A chance começa quando você muda a forma de se enxergar. Você não é o que deu errado. Você não é a soma das suas quedas. Você não é o erro que você cometeu. Você é alguém em construção, alguém em processo, alguém guardado, alguém chamado. O segundo movimento é fechar a porta do que te puxa para trás. Isso pode ser uma amizade que te drena. Pode ser um hábito que te enfraquece. Pode ser um tipo de conteúdo que alimenta sua ansiedade. Pode ser uma comparação constante que te destrói. Pode ser uma conversa repetida, que sempre termina no mesmo vazio. Deus não está te punindo ao pedir isso. Ele está te protegendo. Porque você não pode viver pedindo cura e mantendo a fonte do corte. Você não pode pedir paz e continuar alimentando o que te agita. Você não pode pedir direção e continuar preso em ambientes que confundem. A chance envolve coragem de fechar o que te faz sangrar. O terceiro movimento é escolher um ato de fé concreto nas próximas horas. Não é algo gigantesco, é algo que sinaliza ao céu: eu aceitei. Pode ser retomar uma oração sincera, sem máscara, dizendo exatamente como você está.
Pode ser pedir perdão a Deus sem se punir mais. Pode ser mandar uma mensagem que você vem adiando por medo, desde que seja uma mensagem de paz, de reconciliação, de verdade, não de dependência. Pode ser levantar e organizar o que você deixou acumulado, porque a bagunça do lado de fora muitas vezes espelha a confusão do lado de dentro. Pode ser buscar ajuda, conversar com alguém de confiança, porque Deus não te chamou para se isolar. Esse ato não é para comprar bênção. É para alinhar você com o caminho novo. É para tirar você da inércia. É para quebrar o padrão do depois. E então o arcanjo Miguel te prepara para a parte que mais muda o coração. O momento de selar. Selar não é superstição. Selar é compromisso. Selar é declarar que você escolheu. Porque muitos recebem uma palavra e continuam vivendo como antes. Muitos se emocionam e depois voltam para o mesmo ciclo. E Deus não quer apenas te tocar. Ele quer te transformar. A transformação começa quando você decide que não vai mais viver no automático. E por isso, o arcanjo Miguel te chama para uma oração simples, direta, que não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Respire fundo e imagine que Deus está ouvindo exatamente como você está agora, sem filtro, sem fingimento, sem performance, e diga com a sua alma, mesmo que em silêncio: Pai, eu estou aqui. Eu ouvi. Eu não quero perder essa chance. Eu cansei de adiar. Eu cansei de me diminuir. Eu cansei de viver no medo. Eu entrego a minha culpa. Eu entrego a minha pressa. Eu entrego a minha ansiedade. Eu peço que o Senhor feche as portas que me ferem e abra as portas que me conduzem. Eu peço direção clara. Eu peço força para obedecer. Eu peço paz dentro de mim. Eu aceito o teu chamado agora. E enquanto você faz isso, o arcanjo Miguel declara algo sobre você. Que o céu não está distante, que o céu está perto, que Deus não apenas te vê, Ele te guia. Que o que parecia demora era preparação, que o que parecia perda era livramento, que o que parecia silêncio era cuidado, e que a partir de hoje você vai começar a perceber sinais que antes você ignorava, porque a sua alma vai estar mais presente. Você vai perceber que uma conversa muda, um sentimento muda, uma oportunidade aparece, uma porta abre, uma notícia chega, e não porque você forçou, mas porque você alinhou. E alinhamento muda tudo. Quando você alinha coração e direção, o céu encontra espaço para agir. Talvez você esteja esperando uma confirmação muito específica. Talvez você queira que Deus fale de um assunto que só você sabe. E Ele sabe. Ele sabe do seu medo mais secreto. Ele sabe do seu desejo mais profundo. Ele sabe do que você não contou para ninguém. Ele sabe do que você sente vergonha. Ele sabe do que te machucou. E mesmo assim Ele te chama. E isso é a parte mais linda. Deus não te chama quando você está pronto. Ele te chama para te preparar. Ele não te chama quando você está inteiro. Ele te chama para te restaurar. Ele não te chama quando você é forte. Ele te chama para te fortalecer. Então, se você sente que essa mensagem te alcançou, não trate isso como algo que você ouviu. Trate como algo que você recebeu. Porque ouvir é passivo. Receber é ativo. Receber é dizer: eu vou agir diferente hoje. E esse hoje é o que o arcanjo Miguel está protegendo em você. Porque se você deixar para depois, o ciclo antigo volta a te engolir. O barulho volta, a distração volta, a culpa volta, o desânimo volta. E você volta para a mesma estrada. Mas agora você está numa bifurcação. E Deus fala com você agora porque Ele te ama o suficiente para não te deixar repetir o mesmo padrão. Antes de terminar, o arcanjo Miguel deixa uma última instrução, como um selo de paz. Observe os próximos dias com atenção, mas sem ansiedade. A ansiedade quer sinais para controlar. A fé recebe sinais para confirmar. Não é a mesma coisa. Não fique caçando prova como quem desconfia de Deus. Caminhe com serenidade como quem confia. Faça o seu ato de fé concreto. Feche a porta que precisa ser fechada. Mude a linguagem interna. Retome a presença. E você vai perceber uma clareza nova surgindo, como se uma névoa saísse do seu caminho.
E quando você perceber a primeira confirmação, por menor que pareça, não despreze. Às vezes, Deus começa pequeno para reconstruir sua confiança. Às vezes, a primeira confirmação é paz, numa área que estava em guerra. Às vezes, é um alívio no peito. Às vezes, é uma conversa que destrava. Às vezes, é uma oportunidade simples. Às vezes, é uma ideia que vem com força e direção. Às vezes, é uma proteção inesperada. O céu não precisa de espetáculo para ser real. O céu precisa de espaço. E hoje, você abriu espaço. Hoje você não perdeu essa chance. Que o arcanjo Miguel guarde sua mente contra o medo que mente, guarde seu coração contra a culpa que condena, e guarde seu caminho contra a distração que rouba a sua presença. Que Deus fale com você de forma clara e que você tenha coragem para obedecer. E que, a partir de agora, você caminhe com a certeza de que não está sozinho, de que o céu está agindo e de que essa chance não foi um acaso, foi um chamado.